Seja bem-vindo a mais um programa Amor Sem Limites. E olha, atendendo a sua solicitação, nós estamos recebendo em nosso estúdio aqui o Dr. Vinícius Milani Budel, que é mastologista e ginecologista, oncogineco, que vai nos falar tudo a respeito sobre câncer de mama, sobre o que você deve fazer, quais são os exames, essa onda que aconteceu aí depois que a atriz Angelina Jolie fez aquela cirurgia. Será que é o certo fazer? Será que é o errado? Ele vai nos orientar na questão do câncer de mama. Então, como você solicitou, nós estamos trazendo aqui um dos melhores profissionais dessa área, que é o professor-chefe da Universidade Federal do Paraná de Mastologia, o professor e médico Vinícius Milani Budel. Então, chamo sua atenção, em 1 minuto voltamos com o programa Amor Sem Limites. Casa nova, bebê. Um casal já é uma família. Oi, gente, tudo bem? De qualquer idade, com um filho grande ou pequenos. Tem família grande, tem família de um só. Cada família tem um jeito e o Condor tem um jeito de todas as famílias. Entre no site e conte como é a sua. Condor, orgulho de ser o supermercado da sua família. Wake up, it's early morning. We're in this beautiful place. Here we can choose what to do. It's such a bright new day. It feels like home when I am here. I hear a bird that sings outside. It's really hard to leave it all behind. Bourbon Cataratas, a sua diversão em família. Sabe por que Volkswagen Fácil é no Corujão? Vem comigo, eu vou te mostrar. Aqui você encontra as melhores taxas, super avaliação no seu seminovo e agilidade na entrega do maior centro de distribuição de carros da cidade, com o melhor atendimento. O Corujão oferece toda a linha Volkswagen de veículos nacionais e importados e as melhores condições para você fazer um ótimo negócio. Passe em um dos nossos 4 endereços e aproveite. Corujão, Volkswagen Fácil é aqui. A sua participação na programação de hoje é muito importante. Olha, é um dia especial para nós, porque as informações que nós vamos dar aqui com o Dr. Vinícius Milani Budel, que é o mastologista e oncogineco, é muito importante para você. Você, mulher, que está se preocupando, que vai ter que fazer seus exames, vamos pegar e fazer por orientação de um bom profissional, né? Aqui está um dos melhores médicos nessa área, aqui da cidade de Curitiba, do Paraná e do Brasil. Então, já, primeiramente, eu gostaria de agradecer a sua presença, doutor Vinícius. Já entrar com uma pergunta. Dentro dessa onda que está se falando aí, que Angelina Jolie fez uma cirurgia para retirada dos 2 seios. E, claro, ela reconstruiu com silicone. Tem gente já falando em fazer isso. E a gente escuta isso no dia a dia. Isso é certo ou errado, doutor? O carcinoma de mama se divide em determinados graus de gravidade, em determinados graus de penetração, em determinadas distribuições de acordo com a patologia, isto é, com a forma com que ele acomete. Especificamente o caso da Angelina Jolie é uma forma um pouco mais agressiva de câncer de mama e que se apresenta em pacientes mais jovens. E que são ligados de uma forma hereditária à penetração de um gene chamado BRCA1. BRCA1. É a abreviação de breast cancer, Certo. que chama-se câncer de mama em inglês, Certo. e que tem a penetração em determinadas famílias em apenas 5%, mais ou menos, de todos os casos de cânceres que existem na população. Tá, então o senhor está falando aqui para esclarecer que 5% apenas pode ser hereditário. Exato. O resto dos outros cânceres tem origem genética, mas não quer dizer que seja obrigatoriamente hereditário. No caso específico, esses que apresentou a Angelina Jolie, ela tinha
uma deleção desse BRCA1, que é um gene supressor, e que teve penetração nela. Isso comprovado por dados laboratoriais. Então, ela não fez apenas a cirurgia de remoção das mamas, da glândula interna da mama, porque ela não removeu o conjunto cutâneo, areolo, mamilar das mamas. Ela fez somente a extração da glândula, o que para ela não reduz em 100% a mortalidade. E ela não removeu apenas a mama, ela removeu os ovários. Os ovários para ela, que é uma mulher jovem e que tem importância fundamental para não somente a vida reprodutiva, mas a vida hormonal. Então ela estaria se beneficiando em diminuir o câncer de mama, o câncer na mama. Certo. Ela poderá vir a ter o câncer de mama em outro local, no pulmão, uma metástase, mesmo não tendo o câncer de mama. E o câncer de ovário, como também, apesar de ter removido os ovários, por incrível que pareça, ela poderá também ter o carcinoma de ovário. Ela vai reduzir esse risco. Ela não vai eliminar o risco nem do câncer de mama e nem do câncer de ovário. Mas o fato, então, doutor, são casos absurdamente específicos e menores. Não é o caso de todos os casos de câncer de mama, que nós chamamos de câncer esporádico, que ocorre na população e que tem outras maneiras de se prevenir. Este, especificamente do caso da Angelina Jolie, foi detectado através dos genes que ela herdou da avó, da mãe, e que ela é portadora, e que ela tem essa penetração, e que foi confirmado. Então, ela optou, porque, na verdade, ela teve a escolha de fazer um tratamento mais radical ou de acompanhar. Mas isso não queria dizer que ela ia ter o câncer. Não, absolutamente não quer dizer que ela ia ter o câncer de mama. Ela teria uma probabilidade de até 50%. Certo. E como ela tem uma probabilidade de diminuir até de 50% e não 90%, como se diz na literatura e na mídia, certo, ela tem uma possibilidade de diminuir em 50% a probabilidade de vir a ter esse câncer de mama, de câncer na mama, não de mama. De mama. É importante salientar isso. E ela, com isso, fez a remoção da glândula mamária e da remoção dos ovários, e ela passa a estimular menos, com hormônios, o código genético dela, porque a doença está no código genético e não obrigatoriamente na mama. É uma doença que acomete a mama e o ovário. Ah, tá. Diferente do câncer de mama esporádico, que apesar de ser um número muito maior, não obrigatoriamente tem a mesma história natural que esse caso específico de câncer de mama. A história natural deste câncer, desta modalidade, é de pacientes mais jovens e que, pelo fenômeno de antecipação do código genético, passaram aos seus sucessores a possibilidade desses genes estarem deletados cada vez mais precocemente. Por isso, ela optou por essa forma de tratamento. Ela poderia ter optado por outra modalidade de tratamento, como quimioprevenção, uso de outras medicações, tamoxifeno, acompanhar mamograficamente essas lesões. Ela não teria, assim, diferença estatisticamente significante. Não. Esta foi a escolha dela. Não é radical. O que tem que ser entendido dela é que ela tinha, em primeiro lugar, medo. E por isso ela foi procurar auxílio. Então ela procurou o mastologista, ela procurou o cirurgião plástico, ela procurou o psicólogo. E dentro da avaliação e da percepção do risco que ela apresentava, e por também ser uma pessoa de mídia mais evidente, ela optou por isso daí. Ela poderia ter feito como milhares de outros pacientes não optaram pela remoção das mamas. A cirurgia de redução da mama existe há mais de 20 anos. Ela é feita, não hoje, ela já foi feita há um bom período de tempo. Mas ela é uma cirurgia radical, cujos efeitos cosméticos não são sempre
os melhores, não são sempre os que apresentam claramente um índice de satisfação. Existe no mínimo 30% de insatisfação entre as mulheres americanas que se submeteram a esse tipo de cirurgia, porque do ponto de vista cosmético ou estético, a prótese não suprime a mama natural. Ela não tem como fazer essa forma, por mais bem feito, por melhor que seja o cirurgião plástico, ele sempre vai ter uma dificuldade pela configuração anatômica, pela dificuldade de remoção dos tecidos. Nem todos os tecidos mamários são iguais uns aos outros. Algumas mulheres têm mais volume mamário, tem outras que têm menos volume mamário, e isso dificulta. Então, resumindo, esses tumores de mama são um tipo mais agressivo e, felizmente, acontece numa população apenas de 5%. E esta modalidade não de tratamento, mas de prevenção, é uma escolha que alguém tem, e a opção é feita de acordo com a percepção de risco que cada mulher vai ter. Porque não obrigatoriamente, mesmo tendo alteração desse gene, algum paciente desenvolverá obrigatoriamente o carcinoma de mama. Aquilo que o senhor falou, dor de dente como, não vai arrancar o dente, né? Exato. Assim como alguém que tenha essa alteração, obrigatoriamente, além de não ter o tumor, o fato de ter removido as mamas não representa 100% de segurança. Mas essas indicações são feitas em casos especiais, após uma avaliação multidisciplinar, com psicólogos, com um psiquiatra ou com o cirurgião plástico, com o mastologista. Enfim, antes de alguém, por conta própria, achar que tem que fazer essa cirurgia, é melhor procurar um profissional. O profissional mais adequado é o mastologista, porque é o primeiro a avaliar a condição de risco e a encaminhá-la para esses segmentos multidisciplinares. Mas a franca maioria, isto é, a mulher de mais de 50 anos, ela não tem benefício nenhum com a remoção dessas mamas. Doutor, estão nos avisando, nós temos que fazer um pequeno intervalo. Olha, é importante demais você continuar com a gente, porque as informações que o doutor Budel está nos dando aqui são riquíssimas. Olha o quanto ele está nos orientando, o quanto está dizendo o que você tem que fazer, o que você não tem que fazer, os cuidados, a preocupação. Então eu chamo sua atenção, fica comigo. Anota aí o telefone e você manda a mensagem, que nós perguntamos ao doutor Vinícius Budel. 9192-3023. 9192-3023. Em um minuto nós voltamos com o programa Amor Sem Limites. Casa nova, bebê. Um casal já é uma família. Tudo bem? De qualquer idade, com filho grande ou pequenos. Tem família grande, tem família de um só. Cada família tem um jeito, e o Condor tem um jeito de todas as famílias. Entre no site e conte como é a sua. Condor, orgulho de ser o supermercado da sua família. Wake up, it's early morning. We're in this beautiful place. Here we can choose what to do. It's such a bright new day. It feels like home when I am here. I hear a bird that sings outside. It's really hard to leave it all behind. Bourbon Cataratas, a sua diversão em família. Sabe por que Volkswagen Fácil é no Corujão? Vem comigo, eu vou te mostrar. Aqui você encontra as melhores taxas, super avaliação no seu seminovo e agilidade na entrega do maior centro de distribuição de carros da cidade, com o melhor atendimento. O Corujão oferece toda a linha Volkswagen de veículos nacionais e importados e as melhores condições para você fazer um ótimo negócio. Passe em um dos nossos 4 endereços e aproveite. Corujão, Volkswagen Fácil é aqui. E de
volta em nossa programação. Está aqui o número do celular. Você manda mensagem, 9192-3023, ao Dr. Vinícius Milani Budel, que é mastologista e oncogineco, que está nos falando sobre toda a questão aqui dessas doenças de mama, que são vários tipos de câncer, deve ser. Eu vou perguntar a ele depois. Mas eu quero que ele dê continuidade na questão. O senhor estava falando das mulheres acima de 50 anos. Tem mais probabilidade, doutor? Então, essa cirurgia de redução de mama acima de 50 anos não mostrou na literatura nenhuma vez benefício, certo, como prevenção. E a franca maioria de todos os casos de câncer de mama ocorrem em mulheres de mais idade. É mais ou menos assim. Se todos nós, homens, vivêssemos até 110 anos, quase que a franca maioria de nós teríamos câncer de próstata. Certo. Assim como se todas as mulheres vivessem até 110 anos, a franca maioria acabaria tendo câncer de mama. Isto significa que quanto maior a faixa etária, maior o nosso fator de risco para câncer, no caso as mulheres, o câncer de mama. Especificamente é o câncer que mais incide na mulher mais idosa. Então, essas cirurgias não trazem benefício, porque toda mulher acima de 60 anos que tenha tido carcinoma de mama, isso, por exemplo, são os dados de literatura da população da Suíça, da Europa, de países individualizados da Europa, e não só a Suíça, que tem uma avaliação epidemiológica importante e uma faixa etária bem elevada, mas mesmo nos Estados Unidos, os pacientes que têm câncer de mama depois dos 60 anos de idade têm muito mais probabilidade de morrer de outras doenças do que do próprio câncer de mama. Então a cura é maior, doutor? A curabilidade do câncer de mama após os 50 anos é maior. Por quê? Porque a mamografia, que é o exame mais adequado para nós fazermos o rastreamento do câncer de mama, ela tem um benefício muito maior nas mulheres acima de 50 anos, porque é a faixa etária em que ela apresenta muito mais gordura na mama do que tecido mamário propriamente dito. Então a densidade mamária dela se mostra muito mais suscetível ao aparecimento das microcalcificações, que é, em última análise, isso que nós vemos na mamografia. Então o benefício é muito maior de avaliação de risco dessas pacientes através da mamografia do que com qualquer outro exame. E nós não temos benefício comprovado através da literatura de que alguma mulher acima dos 50 anos, pelo fato de ter removido as duas mamas, tenha tido mais ou menos benefício. Diferente da mulher mais jovem, a mulher mais jovem, portadora do BRCA1 e que tem histórico familiar e que representa apenas 5%, no máximo 10% de toda a população feminina, ela pode optar por essa modalidade de tratamento. É uma escolha que ela faz. E isso após, como nós já dissemos, uma avaliação multidisciplinar com o geneticista, com o cirurgião plástico, com o mastologista, até o psicólogo, né? Até o psicólogo, o psiquiatra. Isso é extremamente importante. Então, a recomendação mais importante para a população é mulheres acima de 50 anos, prestem atenção e a mamografia deve ser feita com mais frequência. Esta é a modalidade de rastreamento que mais beneficia a mulher, nenhuma outra. Isso coincide com a menopausa, doutor, ou não? Exatamente. O fato de nós chegarmos na faixa dos 50 anos de idade e o ovário não estar mais produzindo os hormônios faz com que a mama substitua a glândula por gordura. E o fato de nós termos mais gordura, no raio-x ela aparece uma coloração mais escura, o que favorece e o que beneficia o aparecimento das microcalcificações, que em última análise são os sinais radiográficos mais precoces que aparecem na mulher. Tá. Doutor, tem algumas perguntas que é importante fazer ao senhor. Por exemplo, a mulher que amamenta tem menos risco de ter câncer de mama? A amamentação deve ser recomendada sempre, porque não somente com o benefício da redução do risco de câncer de mama, mas também a própria maternidade, a passagem de toda a herança imunológica para a criança, que é sabido que se passa através do leite, além do conforto materno-infantil que a amamentação envolve, né?
Tá, e outra pergunta que eu gostaria de saber e que vai esclarecer com certeza. Hábitos alimentares e hábitos de vida, como, por exemplo, o uso de cigarro, uso de álcool, pode atrapalhar um pouco a vida da mulher, doutor? Vamos falar de fatores de risco. Isso. Os principais fatores de risco para câncer de mama em primeiro lugar, a idade. Tá. Quem tem mais idade tem que fazer mais, ter mais cuidado com as mamas. Em segundo lugar, a idade com que se tem o primeiro filho. Quanto mais idosa é uma paciente a partir do primeiro filho, maior é o fator de risco dela. A hereditariedade, como nós vimos, é um fator extremamente importante. O aparecimento de mamas densas também é um fator extremamente importante. O aparecimento das lesões precursoras, nós chamamos da hiperplasia glandular da mama, ela quando aparece atipias, ela tem um fator de risco. Esses são os fatores relacionados ao indivíduo. É o fator hormonal, é o fator da maternidade, a idade do primeiro filho, e todos aqueles outros que estão envolvendo o desenvolvimento da mama, que vai se formar a partir do primeiro filho. Então, se a mama maturou após o primeiro filho, aos 32 anos, o risco é maior. Mas existem os fatores ambientais, dos quais todos nós estamos sujeitos, que são o fumo, o álcool, a alimentação inadequada, o estresse, todos esses conservantes que nós usamos na alimentação, mas que são de fundamental importância para a conservação dos alimentos. Medicamentos também? Medicamentos, como os tratamentos hormonais, é importante que toda mulher depois de 50 anos, a terapia de reposição hormonal seja no menor período de tempo possível, na menor dosagem possível e somente restrito àquelas que apresentem absolutamente sintomas de privação hormonal. Aí faz a medida do progesterona, doutor, é isso? Normalmente a associação estroprogestativa, que já foi, vamos dizer assim, bem claramente descrita seus riscos, ela é utilizada de acordo com cada indivíduo, de acordo com a necessidade ou do uso local do estrogênio, ou do uso sistêmico do estrogênio, ou sobre as diferentes concentrações e manipulações farmacológicas que podem existir. Então, isso é um tratamento individualizado. Mas o que nós mais enfatizamos é que a mulher deve manter adequadamente um exercício físico regular, um hábito alimentar diminuindo os açúcares, as gorduras animais e mantendo uma dieta com mais legumes, verduras e frutas para que ela possa não ter sobrepeso, para que ela não faça a síndrome metabólica, para que ela não tenha obesidade, a gordura acumulada na cintura abdominal, que é um fator importante de risco não somente para o câncer de mama, mas todos aqueles tumores hormônio-dependentes, além das alterações cardiovasculares que fazem parte hoje da principal causa de mortalidade, que seriam então os fenômenos tromboembólicos, entre eles do coração e do sistema nervoso central. Dentro do quadro que existe hoje, doutor, hoje se salva muito mais, né? A mulher com câncer de mama. E eu perguntaria ao senhor, existe, devido a esse mundo conturbado, está existindo mais casos ou menos na última década? A incidência de câncer de mama é grande no mundo todo. Hoje nós temos 1 milhão de casos, 1.200.000 casos de câncer de mama no mundo todo, com aproximadamente 500.000 óbitos ano. No Brasil, nós estimamos uma taxa de 52 a 55 mil casos novos de câncer de mama para 12.000 óbitos ano. No estado do Paraná, nós temos uma incidência estimada de 3.500 casos novos anos, para 780 casos de óbito ano. Mas é bastante, né? E esses dados e esses números aumentaram nos últimos 10 anos. Para nós termos uma ideia, em 1994 nós tínhamos 474 casos de óbito, para hoje 780. E o que aumentou nesse intervalo de tempo? Em primeiro lugar, a longevidade. A nossa população não aumentou tanto, mas a longevidade aumentou. Sim. Então nós tivemos mais casos de câncer. E, evidentemente, nós temos muito mais recursos. Para nós termos uma ideia, em 1999, nós tínhamos apenas dado